Meus amigos, no vídeo da manhã, eu falei para você que ia soltar uns vídeos aqui, né? Falo do Fux. Gente, o Fux está tirando o sono de muitos ministros lá no Supremo Tribunal Federal. E o Fux talvez seja realmente uma solução. Apesar de uma andorinha só não fazer verão desse balaio de gato todo, mas eu acredito que esse cara vai ser... Esse cara aqui pode, não sei, vamos ver, né? Mas já tem gente, porque ele pediu para ir para a segunda turma e foi autorizado. Então já está tudo certo, ele vai para a segunda turma, e na segunda turma eles vão analisar essa questão criminal, e ele pode realmente, serão três votos, Nunes Marques, André Mendonça e o Fux, e mais dois de canhotinha, dois lulistas, dois comunistas. Então são 5 votos no total, 3-2, 3 para o lado da direita contra 2 para o lado da esquerda. E é muito provável que ele é inocente nessa parte criminal da segunda turma que vai ser julgado no caso ali do 8 de janeiro, tá? Da tentativa de golpe. O único ministro do Supremo Tribunal Federal que é concursado, né? Esse cara vai em cima da regra, embora já seguiu muitos outros, aquele negócio, né? O cara vem falar, é como eu acabei de falar no vídeo da manhã, sobre o negócio de a pessoa fazer alguma coisa que não agrada o outro. Ele, para agradar os outros, de repente fez alguma coisa que não era bem o feito dele, mas enfim. Bom, vamos lá. Gente, o Brasil está quebrado ou não está quebrado? Tem um vídeo aí do Alexandre Gracia, ele falando, gente, é trilhões. Não é milhão, nem trilhão, nem bilhão, é trilhões o déficit do Brasil. Como é que nós vamos pagar isso? Pois é. Vamos lá, o primeiro vídeo aqui, vou soltar 2 vídeos falando sobre como que está a situação do Brasil, depois eu vou soltar o do Luiz Fux. Vamos lá. E dados do Banco Central compilados pelo CNN Money evidenciam a gravidade da atual condição das contas públicas. Nesse terceiro mandato do presidente Lula, as estatais registraram o maior déficit de toda a série histórica. Durante esse período, as empresas do governo tiveram um gasto muito maior do que o da arrecadação. Foram 18 bilhões e meio de reais de um déficit primário. O resultado negativo começou ainda em 2023, quando as estatais encerraram o ano com um déficit de 2 bilhões de reais. Mas em janeiro de 2024, o valor quase quadruplicou, superando 8 bilhões de reais. A gente lembra que os Correios são os principais responsáveis por esse resultado negativo. Eles enfrentam uma crise bilionária e recentemente anunciaram um plano de reestruturação com pedido de empréstimo de 20 bilhões de reais. Sozinha, a empresa registrou um déficit de 4 bilhões e 300 milhões no primeiro semestre desse ano. 20 bilhões de empréstimo para tirar o Correio do buraco. Mais empréstimo, mais juros. Não tem como. Não tem como. É que aquele negócio, né? O cara tá comendo, tá bebendo, o cara fala, olha, rapaz, vai faltar comida. Que nada. É caminhoneiro, não sei o quê. Esses bolsominhos aí tá falando que o Brasil tá quebrando nada. Aí os trens cheios, pessoal indo trabalhar, praia lotada, Maracanã lotado. Beleza. Na época do dilúvio, foi a mesma coisa, gente, se prepara que vai cair um dilúvio, que vai cair nada, e tome carnaval, e tome safadeza, e vamos que vamos, e Noé lá se lascando todinho fazendo a arca, e nego zombando dele. Gente, isso não é mentira, isso é história, está na Bíblia, já foi comprovado, esse fato aconteceu, mas tem gente que ainda não acredita nisso e em outras coisas que a Bíblia narra, dando exemplo para nós. Recentemente também já aconteceu muitas coisas. No barco Batomuxo, quando virou, o barco estava super lotado. Teve gente que falando, gente, tá lotado. Não, tá nada. O capitão, não, aguenta. Conclusão, capotou, virou. Enfim, tá sempre se falando, né? Tá sempre se avisando, né? Mas alguns trouxas, alguns bestas, preferem não acreditar e saem contaminando outros, né? Mais um vídeo aqui. O Brasil está quebrando ou não está quebrando? Vamos ver aqui. Essa é a ameaça do governo, tá? Isso é uma ameaça do governo, claramente. Vamos chegar a um colapso total. Porque esse colapso só estava sendo previsto, Natuza, para 2027. Isso mostra, de fato, que o governo foi caminhando de uma forma errada. Não foi controlando gastos, ou seja, a arrecadação que não se confirmava e que não ia se confirmar.
O governo não está, de fato, não mexeu no estrutural. É importante dizer que esse arcabouço fiscal, ele deixa o crescimento da despesa, inclusive maior do que a arrecadação. Então ele é falho na sua origem. E foi feito dessa forma porque o presidente Lula queria gastar mais. É preciso dizer isso às claras. Então tem um erro de origem. Então tem que consertar. Como o Lula não quer mexer na Previdência, está sendo colocado ali propostas para mexer desvincular a base de saúde e educação, uma reforma administrativa, a Gabeira sempre tem falado muito nisso, ou seja, você tem que dar uma melhor qualidade de serviço público no país. Está claro que esse serviço público não é satisfatório, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E a questão das isenções, de forma linear. E isso está sendo colocado, inclusive, pelo Congresso Nacional também. Tem que ver se o governo vai aceitar. A Haddad hoje já sinalizou a questão das isenções, que é um tema que ele quer mexer. Mas é preciso mexer de forma mais estrutural. O que o Congresso está deixando muito claro? Não vai ficar assim no susto o tempo todo com aumento de impostos. Isso o Congresso o tempo todo foi feito já aumento arrecadatório no primeiro ano e no segundo ano do governo Lula. Essa fórmula ela não vai funcionar. Você veja a reação do setor produtivo brasileiro, principalmente, que precisa de crédito. Se não tivesse tido recuo isso que me disse foi ministro no Palácio Planalto. Se não tivesse tido recuo na quinta-feira passada, o dólar ia pipocar na sexta, o efeito ia ser enxugar mais gelo ainda. Olha, em 1989 ou 90, né, 1990, eu não lembro bem, em 89 ou 90, o Fernando Collor, aquela bloqueio do dinheiro foi em 89, não tenho certeza, mas aconteceu. Ele travou o dinheiro. Todo mundo, eu vi um burburinho na sexta-feira, nunca ouvi isso na minha vida. Teve gente que duvidou, eu falei, gente, vai ter alguma coisa aí, o governo vai segurar o dinheiro. Sabe aquela coisa que um passa pro outro, o cara não... Eu estava em Fortaleza, domingo eu fui pra praia, normal, fui no banco lá no caixa do Bradesco, saquei meu dinheiro e fui pro banco, pra praia com a minha família, voltei. Segunda-feira de manhã, quando eu ia trabalhar, eu ia pro Piauí, saí com o vendedor lá, que eu era supervisor de vendas. Banco hoje não abre, feriado bancário. Aí pipocou. Dinheiro de todo mundo estava travado na mão do governo. Por que eu estou falando isso? Está se falando em quebrando. Esse cara já tem na cabeça isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Não vou dizer que vai acontecer, tá? Mas você tem dinheiro guardado? Tem dinheiro guardado? Junta uma coisa com a outra, tá? Só vou te dizer isso. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Luiz Fux está sendo o calo no sapato da turma do STF. Ele disse que até piada virou crime. É o primeiro vídeo, depois eu vou soltar o outro que é outra bomba. Vamos lá, até piada virou crime, excelência. Luiz Fux, vamos lá. Piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que, se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz essa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Pois é. O outro vídeo, meu Deus, olha, queria ver a cara dos ministros lá, principalmente do Flávio Dino. Tem uma hora que o cara falou, a cara do Flávio Dino, quando o Luiz Fux pediu, ele teve uma hora que ele pediu uma pausa na votação. Mas olha esse vídeo aqui, 2 minutos. De Sua Excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos.
E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Olha, se a imprensa divulgasse como a gente está fazendo aqui, muita coisa nesse país estaria diferente, muita coisa. A imprensa tem muita culpa nisso. Eu vou explicar para vocês. Quando o Supremo Tribunal Federal... Muita gente fala assim, o Lula foi inocentado, não foi inocentado. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal, nessa conjuntura, que são todos eles de esquerda lulistas, entenderam, depois de dizer que estava tudo certo, eles entenderam, mudaram o jeito de interpretar e disseram que não era competência do TRF4, ou seja, a Corte de Curitiba julgar o presidente Lula. Ele teria que ser julgado em Brasília. Então ele não foi inocentado. Aí rasgaram o processo dele. Tiraram o cara da cadeia. Mas foi isso que aconteceu. Eles julgaram, eles entenderam que não era competência de lá. Por isso que liberaram o Lulinha. Exatamente o que está acontecendo aqui. Esse cara está esfregando, está mostrando. O Luiz Fux, que foi eles mesmos que colocaram lá. Ou seja, é um canhota. Mas pelo menos nesse caso ele está sendo muito justo. Aliás, tem sido justo em muitos casos. Ele está falando, olha, ele não era mais presidente. Ele falou aqui, vocês talvez não prestou atenção, mas eu vou repetir para vocês. Ele não era mais presidente. E muitos outros que estão sendo julgados não eram nem, nunca foram políticos. Eles deveriam, ou vamos falar do Bolsonaro, ele deveria ter sido julgado na primeira instância, que foi o caso do Lula. Simplesmente ele foi, falaram que não deveria ser em Curitiba, porque disse que tinha conluio lá e tal. Exatamente o que está acontecendo hoje. Só que no Supremo. Porque o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima. Não tem mais para onde o cara recorrer. Então ele está aqui usando exatamente o que está na Constituição, o que está na lei. E os caras não estão cumprindo o que está na lei. Esse é o problema. E a imprensa não conta. Porque se a imprensa contasse todo dia, a cabeça da população ia ser outra. Mas não, eles falam justamente o contrário. Sabe por quê? Por causa de ódio. O ódio cega, o ódio é incrível, o ódio mata. O ódio é cancerígeno. Ele está explicando aqui. O outro sim, se ele estava sendo julgado, se vocês entenderam que ele deveria ser julgado porque ele ainda era presidente, que ele não era mais presidente, mas vamos dizer que vocês estão julgando ele como se fosse presidente, mesmo assim ele jamais poderia estar sendo julgado na primeira turma. Teria que estar sendo julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelos 11 ministros. Ele está sendo tão justo que mesmo os 11 ministros, a maioria ser de esquerda, porque são 2 que o Bolsonaro colocou, com mais ele, seria 3 a favor do Bolsonaro. Vamos falar assim para você entender melhor. Mas mesmo assim, ele sabendo que iria perder do mesmo jeito, ele está sendo justo, está falando justo, com justiça, falando... Se vocês estão entendendo que ele está sendo julgado como presidente, então ele teria que ir para o plenário jamais na primeira, ou seja, jamais em grupinho, já pronto para condenar o cara. É isso que ele está falando. O outro sim
Tem uma matéria aqui que eu vou mostrar para você só para finalizar esse vídeo, que o Fachin já autorizou a ida do Fux para a segunda turma. Eu acredito que vai dar ruim lá, porque já foi autorizado. O Fux vai para a segunda turma. Na segunda turma, aí a direita vence, Bolsonaro vence. Por quê? Lá está o Nunes Marques, o André Mendonça e agora chegando o Fux, que ele já está indo de propósito para isso mesmo, foi uma jogada de mestre dele, vai fazer 3-2, que são 5, da mesma forma que é na primeira turma, na segunda é a mesma coisa. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês entenderem. Que acaba de chegar. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trocou de forma oficial agora a primeira turma do STF para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana, ele havia já solicitado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, essa troca, essa mudança de turma no STF, saindo da primeira turma, e a gente sabe que a primeira turma, no momento, julga processos ali que envolvem integrantes e pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. Com essa mudança do ministro Luiz Fux, saindo da primeira turma para a segunda turma, muda muita coisa. O ministro já externou que pretende ainda finalizar o julgamento de algumas matérias no Supremo Tribunal Federal sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, a composição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal muda. Muda por quê? Com a saída do ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, surgiu uma vaga e, portanto, o ministro Luiz Luiz Fux pediu a troca da primeira turma para a segunda turma. Eu vou analisar aqui com a Juliana Lopes essa mudança. Ele disse que vai analisar, mas não analisou. O vídeo é cortado. Mas aqui ela vai fazer uma análise e eles vão falar isso que eu falei para vocês. Porque na segunda turma vai ser julgado e provavelmente eles vão derrubar o que a primeira turma... Eu tô falando assim, gente, o entendimento que eu tenho, até baseado em outros assuntos que eu já ouvi, né, que eu entendi é isso, né, que na segunda turma eles vão julgar essa parte criminal e vão derrubar. Eu não sei, não tenho certeza, mas esse é o meu entendimento, pelo menos no momento, tá bom? Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Vou ficar por aqui. Para vocês que assistiram, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Para você que está ajudando o canal, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí. Até a próxima.